Bom dia com Jesus. Deus abençoe a todos. Deus, bom dia. Como eu havia lhe pedido, e os irmãos, a igreja está ciente que no dia 25, dia do soldado, o pastor Adilson Vaz completou 11 anos de ministério. Então nós, pastor Adilson, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, por esse tempo que estamos juntos batalhando, e nós, com uma pequena homenagem, gostaríamos de falar algumas palavras para o Senhor nessa manhã. Eu vou falar algumas coisas representando os diáconos. Os irmãos têm um hino especial para cantar para o Senhor. Logo após, a irmã Suzana também trará algo representando a igreja, falando pela igreja, porque eu sei que se nós formos chamar aqui, irmãos, cada irmão, cada família aqui, todos teriam uma palavra de gratidão para expressar a Deus pela vida do pastor Adilson. Mas nós temos uma escola dominical e nós sabemos que também tem coisa boa reservada para nós. Então, pastor Adilson, eu vou ler algo aqui que eu separei. Logo após, os irmãos estarão cantando um hino especial. Amém. Pastor Adilson, Deus não erra em seus cálculos. Esta igreja também não errou quando te escolheu. Amém. E Deus fez um pacto contigo, pastor Adilson. E não é por acaso que ele confirmou este pacto poucos dias ali no escritório com o arco-íris. Os irmãos que estiveram junto ali viram. Porque o senhor, pastor Adilson, o senhor recusou a glória do Egito e abraçou essa causa de ficar com os poucos desprezados do Senhor. E é um grande orgulho, pastor Adilson, de te ter como nosso pastor. Os irmãos, cantem o seu hino. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar. É difícil este caminho, mas suas mãos estão poderosas. É que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui, confiando só em ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que tu acabarás sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, pois sua graça e nada mais, Senhor Jesus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido
Pastor Adilson, neste dia tão especial, queremos agradecer a Deus por sua vida e por seus 11 anos de ministério. É uma alegria fazermos parte deste rebanho e poder crescer na fé, dia após dia, na sua companhia. Obrigado por cuidar desta igreja e zelar pelas nossas vidas perante a Deus. Pedimos a Deus que lhe recompense com todas as sortes e bênçãos espirituais e materiais, e que Ele continue lhe usando, e que a sua vida seja transbordada do Espírito Santo, crescendo em graça e sabedoria dia após dia. Certamente Deus cumprirá todo o seu propósito, cuidando sempre do pastor, da sua família e do seu ministério. Abençoado seja o nosso coração. Graças a Deus. Bem, eu creio que toda igreja é o desejo de toda igreja, isso que a irmã Suzane leu. Agora o irmão Ronaldo aqui, junto com a escolinha das crianças, tem uma homenagem para o pastor também. Contigo, irmão Ronaldo. Bom dia, pastor Adilson. Uma homenagemzinha dos pequenos aqui pro senhor. Eles vão cantar um hino. Musical, primeiro vem cá, Musical. Musical vai dedicar uma escritura pro senhor primeiro. E depois os pequenos vão cantar um hino. E a nossa gratidão a Deus, pastor, por ter o senhor do nosso lado aí. Os 11 anos. Eu faço parte de 10, não fiz parte dos 11, mas eu me sinto desde o começo, né? Porque Deus já tinha visto nós aqui, eu, minha família, minha mãe. E agora o irmão Eduardo chegando também aí, fazendo parte da família para completar aí. Amém, Musical? Pode entrar, Musical. Fica do ladinho aqui. Lê qual é a escritura que o senhor vai ler. Bom dia, pastor Adilson. Eu vou dedicar uma escritura para o senhor dos 11 anos de ministério do senhor. Eu vou ler o Salmo 103, eu vou ler até o 6. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Pastor é Cristo, com Ele andarei. Nas calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às almas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Pastor Adilson, eles querem entregar também uma lembrancinha que eles fizeram pro senhor lá. Pode entregar lá pro pastor, pode entregar lá. Diz obrigado, pastor Adilson. Opa, caiu aqui.
Olha só que dedicação. Feliz dia, querido pastor Adilson. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e sua família. Da sua ovelhinha, Ezequiel, aí vai o Bernardo, o Benjamin, a Lavínia e irmão Arthur, e também representando os outros que não puderam estar, né? Irmão Yuri, os irmãozinhos da escolinha dominical. Deus abençoe a todos. Eu tomo esta homenagem e aceito de coração a dedicação de vocês. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. E quando nós honramos um ao outro, estamos honrando a Deus, né? Eu agradeço pelos hinos cantados, pelas irmãs e pelas crianças, as palavras dos diáconos. Tem mais alguma coisa, irmão Adriano? Então eu estou cortando. Encerramento. Mas, irmãos, Deus até aqui tem nos sustentado. Até aqui podemos dizer Ebenezer, né? Eu essa semana conversava, até fiz um pequeno vídeo, e quando eu fui somar ali, eu caí em si, eu disse que eu já tenho 70% aproximadamente da minha vida vivida neste evangelho. E eu estou hoje com 48, representando ter mais, eu creio, porque faz parte, né? A Mombrana diz isso, né? Jesus mesmo tinha 33 e parecia ter 50, né? Mas a gente é agradecido a Deus. Estou com 48, me converti com 18 anos, mais ou menos ali. Então já tenho uma boa parte servindo a esse Deus. Eu gostaria de ter nascido servindo a Deus, mas não foi possível. Mas hoje tem esses preciosos irmãozinhos que eu estava observando, irmão Adriano, nasceram debaixo do ministério, nasceram na palavra, estão sendo criados, irmã Esther, irmã Suzy, pelos cuidados de pessoas reveladas. Que Deus conserve e abençoe a todos eles. Bom, Deus abençoe. Eu agradeço mesmo de coração, agradeço pela paciência que vocês têm conosco. Foi o irmão Rodrigo, disse 11 anos, pastor. Ele falou quantos verão já, né? Eu falei inverno, inverno, lua, quantas mudanças de lua crescente dentro, né, irmão Noemi, do ministério, lua crescente, minguante, e qual outro que tem? Na cheia, nova, e nós caminhando, e não tem quem pare essa igreja. Não tem. Alguém preocupado falou há pouco tempo sobre questão e agora a perseguição da igreja vai vir e vão acabar com a igreja. Irmão, ninguém conseguiu acabar com essa igreja. Ninguém conseguiu. Eu estou falando numa geral, né, da igreja que nasceu no Pentecostes. Foi perseguição política, foi perseguição da grande prostituta, e até hoje persegue. As portas do inferno estariam contra ela. E alguém acabou? Ninguém acabou. E não vai ser agora. Deus terá uma igreja que marchará até o rapto. E nós estamos incluídos nela. Deus abençoe. Irmão Adriano? Gostaria só de encerrar aqui. Irmão Paulo, convidei o irmão Paulo para fazer uma oração. Amém. Pelo pastor Adilson e a irmã Nair. Porque esse Amém. Ministério, um homem, quando ele é chamado, ele também é chamado a sua esposa. Então, como Deus, eu falei no princípio, Deus não errou em seus cálculos, ele toma conta de tudo. Amém. Tem tomado conta desse casal. Eu fui procurar, irmãos, para quem nunca viu falar sobre isso, no dicionário, o que significa a palavra pastor. O dicionário diz assim, na tradução que eu achei, indivíduo que leva os animais ao pasto e os vigia. Guia espiritual para os desafortunados. Então a gente medita e vê que em outros significados diz assim, o significado real da palavra pastor, aquele que vê. O pastor é aquele que vê. Ele está sempre olhando. E nós, como ovelhas, irmãos, para quem não sabe, uma ovelha, a visão dela ela é diferente dos outros animais. Ela não enxerga muito para frente. Ela enxerga muito pouco. Ela enxerga mais para os lados. E como a palavra diz, o Senhor Jesus nos comparou a ovelhas, nós não conseguimos muitas vezes enxergar
tudo aquilo que nós precisamos à frente. E quando vem os problemas, o que a gente faz? Aí eu lembrei, a gente recorre a quem? Ao pastor. E o pastor recorre ao sumo pastor. E todas as vezes, irmãos, eu tenho analisado, todas as vezes a gente tem a resposta de Deus. Sempre que a gente entra num apuro, sempre que o pastor vê que a ovelha está entrando num apuro, ele intercede por nós e nós somos ajudados. E somos gratos a Deus por isso, pela vida do pastor Adilson. Amém. Então, irmão Paulo, ofereça uma oração para encerrarmos. Oh, Deus. Pastor, só para lembrar, um destaque que veio no coração, Moderno, que eu acho muito próprio, que diz que o homem, o ímpio, carrega seu maior tesouro no carro forte, mas Deus carrega num véu de carne. E eu digo, pastor Adilson e Manaíra, tá bom? Esse destaque também, então, para vocês, né? Oramos então, irmãos. Bendito eterno Deus, Pai de misericórdia, que privilégio, Senhor Jesus Cristo, para a Igreja de Novo Hamburgo, poder, Senhor Jesus, chegar à Tua presença neste momento, com nosso coração cheio de gratidão, Pai, porque o Senhor nos deu um homem, o Senhor nos deu a esposa, Senhor, deste homem, para ajudar esta igreja. O Senhor deu, Senhor, uma esposa à altura, Senhor, para ajudá-lo, Senhor Jesus Cristo, nos seus momentos difíceis também, Pai, aonde vem, com certeza, um misto de sentimentos, Pai, porque um verdadeiro pastor sabemos que geme por suas ovelhas, Pai. E nós somos gratos, Senhor Jesus Cristo, com tudo que há em nós, Pai. Há muita satisfação nesta igreja, pela vida, pela saúde, pelo ministério do nosso pastor, Pai. Com muito orgulho, damos graças ao Senhor por nos agraciar, lembrar de nós, trazendo este homem com este ministério neste calibre, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai. Amém, Jesus. Amém. Esse abraço representa muita coisa. Deus abençoe você. Vou dizer graças a Deus. Deus recompense a cada um. A gente se torna pequeno e cada vez mais compromissado, né? Porque isso responsabiliza a gente, né, irmão Paulo? E eu quero dizer que sou agradecido a Deus por ter cada um de vocês servindo a Deus aqui comigo, juntos adorando a Deus, aprendendo, crescendo, né, irmão Luiz, na graça, no conhecimento, e que Deus nos dê força e vida para chegarmos até o fim da caminhada, porque nós somos um povo predestinado para crer na palavra. Bom, André, o mais novo, né, da família, que Deus te abençoe ricamente. O Eduardo, dando os primeiros passos, estamos felizes, sou feliz com cada um de vocês, Deus sabe disso, e não é dificultoso, como que eu vou dizer assim, não é pesado servir a Deus e a vocês. Eu me sinto agradecido por servir a Deus e servir a cada um de vocês. E maior, quem é o maior? É o que serve ou o que é servido? Deus não levanta um povo por causa de um pastor, é um pastor por causa do povo. Deus abençoe mesmo, de coração. Tá bom? Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Nós vamos hoje ler um pouco, uns parágrafos da mensagem que nós trouxemos agora de Goiânia. Pela fé, Moisés. Eu pedi que os irmãos trouxessem para nos acompanhar alguns parágrafos. E vamos ver, irmão Adriano, até onde o Espírito Santo diz amém.
nós deixaremos para outra escola, que nós não vamos ler todo, mas vamos ler até onde Deus nos direcionar a ler. Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé, do versículo 23 ao 27, falando sobre Moisés, nos diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Falando de Moisés, mas aqui foi os pais dele que tiveram a fé de fazer isso, né? Aqui foi a fé dos pais de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, aqui é uma decisão dele, né? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha a escolha. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tinha em vista a recompensa. Vamos pegando as pepitas. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Tinha em vista, vendo o invisível. Como que você vai ver o invisível? Mas você vê o invisível. Pela fé, você vê o invisível. Deus acrescente as suas bênçãos a esta palavra em nome do Senhor. Sentai-vos. O profeta, eu quero que você deixe ali aberto a partir do parágrafo 46, mas deixa eu comentar um pouco aqui. O profeta diz aqui que a maioria das coisas que fazemos, temos que escolher pela fé. Tudo que sabemos que Moisés fez, vale a pena repetir, foi pela fé, não pela visão, mas pela fé. E a razão pela qual escolhi este assunto esta manhã, para a igreja, neste estado atual, é que até mesmo em nossas escolas, olha irmão Rodrigo, o segredo, que até os diáconos podem sentar, se quiserem sentar, acompanhar, tá bom? Vocês vão ter que acompanhar. Eu não entendo como é que termina aqui e sai. Parece que terminou o culto. Mas veja, ele diz assim que ele escolheu esse assunto, irmão Rodrigo, para a igreja, no 35. Ele diz assim, nesse estado atual em que nossas igrejas, até mesmo em nossas escolas e ao redor, temos tido tanto ensinamento científico. E por causa disso, temos afastado as pessoas da fé. Agora, a fé não é provada pela ciência. Fé é o que a ciência não vê. E nós, se alguma vez perdermos esta grande fé, então estaremos totalmente em trevas. E isto não importa quão bem sejamos educados, quão bem poderíamos explicar a palavra de Deus, que é o que mais tem hoje, é pessoas educadas que conseguem explicar a palavra de Deus, explicar a Bíblia. Está cheio, está tomado hoje, irmã Rejane, de pessoas nesse estado. Aí o profeta diz assim, não importa quão bem poderíamos explicar a palavra de Deus para se adequar à nossa própria maneira de crer. Como é tão vivo hoje essa coisa, está em evidência a questão de adequar a Bíblia à sua maneira de crer. Mas nós não podemos adequar a Bíblia à nossa maneira de crer e de ver.
Nós temos que adequar a nossa vida com a maneira da Bíblia. É diferente. É diferente. Não há como agradar a Deus a não ser pela fé. E eu quero ciência para me agradar a Deus. Eu quero entender, eu quero alguém que me explique isso, para me poder ter fé. Mas aqui o profeta diz: não há como agradar a Deus a não ser pela fé. E a Escritura afirma claramente desta forma, e é pela fé, e sem fé, diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Então, se a fé discorda da ciência, e a ciência discorda da fé, isso as coloca no limite uma da outra. Então devemos fazer uma escolha, como Moisés fez: pela fé nós cremos. Moisés fez uma escolha, não olhando ao seu redor, não o que via aos seus olhos, mas ele fez uma escolha pela fé, como vendo o invisível. Achei tremenda essa palavra, vendo o invisível. Como vai ver o invisível? Pela fé você vê o invisível. É invisível aos olhos humanos, mas é visível a sua fé. Agora, se perdemos a fé, nunca teremos uma oração respondida por Deus. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se perdermos a fé, nossas orações serão anuladas. Não chegamos a lugar nenhum. Então, tudo que podemos pensar nesta manhã é nos apegar à fé. Então, se perdermos a fé, todas as nossas esperanças se vão. Se perdermos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê, pois as coisas que você vê são perecíveis. Se olharmos para alguma grande pessoa, um grande ministro ou uma grande congregação, todos eles perecerão algum dia. E se olharmos para uma grande nação, uma grande arma, todas elas perecerão algum dia. E então devemos viver pela fé, daquelas coisas que a ciência não explica. É pela fé que nós cremos. Agora, nós perdemos a nossa glória se perdermos a fé. Agora, se nos afastarmos da fé, levaremos a igreja para um reino intelectual. E nós não queremos um reino intelectual, nós queremos um reino espiritual. Não é verdade? E aqui veja, irmão, no 46, o profeta diz assim, no 45 ele diz: é somente através da fé imortal e eterna da palavra abençoada de Deus que podemos receber inspiração. Eu não quero outra coisa a não ser que venha da palavra. Nós precisamos da inspiração da palavra. Veja, e isso é dada pelo Espírito Santo, pela fé nós a recebemos. Agora eu quero que você me acompanhe agora. Vamos lendo, comentando alguma coisa. Eu sei que seremos muito abençoados. Agora, 46. Pensemos em Moisés nesse grande momento de sua vida. E lemos sobre seu nascimento e como Deus cuidou dele. Mas chegou um tempo, veja, como Deus cuidou de Moisés no seu nascimento, ele não sabia o que estava acontecendo. O que Deus tem cuidado de nós, antes de nós tomarmos a decisão, foi Deus que nos cuidou de não sermos eliminados pelo inimigo. A eleição passou conosco dentro de lugares perigosos e tudo mais, porque nós não tínhamos conhecimento desta verdade. E Deus guardou Moisés, como tem guardado a nós. Mas chegou um tempo no momento da vida de Moisés, em que deveria haver uma escolha. Se lermos corretamente, descobriremos que ele era o filho da filha de Faraó. E era o herdeiro do trono. E teria sido o próximo Faraó do Egito. Então, ele notaria quando olhasse em volta. Depois que ele se tornasse maior de idade e responsável, e lá estariam aqueles escravos trabalhando nos poços de lamas,
de lama, e Moisés, enquanto olhava pela janela do palácio para ver os mesmos escravos que Faraó observava, mas que diferença havia no olhar de Moisés, né? No seu olhar aqui diz, no olhar. Nós vamos lendo e comentando. Veja, irmão Paulo, quantas pessoas hoje, na hora da decisão, irmão Rodrigo, eles não têm nem 1% de coisas boas para deixar, eles têm 99% de coisas ruins para deixar, e 1% de bom, vamos pegar assim, e eles ainda recusam na hora da decisão de largar aquilo e servir a Cristo. Mas Moisés tinha 90%, quase 100%, dá para dizer, de coisas boas para largar, para seguir com o caminho com os desprezados do Senhor. Veja, irmão Eduardo, ele era para ser filho da filha de Faraó. Ele ia ser o próximo Faraó, ia ser herdeiro do trono. E pela fé, ele escolheu, nós lemos ali, passar por vergonha, ser perseguido com o povo de Deus. Que coisa tremenda! Eu quero fixar este pensamento nesta manhã por alguns minutos, e que o Deus do céu o conduza para casa em cada coração aqui. E como como você olha para a coisa que faz a diferença. O grande evangelista John Sproul, que foi um convertido do ministério do irmão Bosworth, que muitos de vocês se lembram anos atrás do velho celeiro de glória. Ele disse que um dia estava viajando, antes do falecimento de sua amada companheira e esposa. Eles estavam em La Salle, Lorraine, França. E eu tive o privilégio de visitar o mesmo local. E o guia estava levando-os pelos jardins, mostrando-lhes as diferentes coisas. E eles se depararam com uma certa estátua do Senhor Jesus, a crucificação. E o senhor Sproul estava parado olhando para ela, ele e sua esposa, e em seus corações, criticando o que o artista deveria ter em mente, ou melhor, o escultor, quando ele esculpiu uma pedra, tal coisa de aparência horrível para representar o sofrimento e o amor e a piedade do Senhor Jesus. E como tudo era grosseiro, de aparência reduzida, e o guia veio até o senhor Sproul e disse: Senhor, eu suponho que você esteja criticando esta estátua do Senhor Jesus. E ele disse: eu estou. E ele disse: não estou nem um pouco surpreso, porque a maioria das pessoas que olham para isso, primeiro eles a criticam. E o senhor Sproul disse: ora, não consigo ver nenhuma compaixão ou inspiração em olhar para tal coisa. Então estou me perguntando por que o escultor fez assim. E o escultor disse: senhor Sproul, esta estátua está bem. E o escultor tinha a coisa certa em mente, mas o problema está em você. É a maneira como você está olhando para isso. E ele o tomou pela mão, e sua esposa, e os conduziu até um altar ao pé desta dita cruz. E ele disse: agora, senhor Sproul, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele disse que seu coração parecia ter falhado. Que diferença era? Ficar ali e olhar para aquilo daquele jeito, e se abaixar e olhar para aquilo do jeito que foi para ser visto. Veja, a estátua estava olhando ali, a escultura, de uma maneira que ela não foi feita para ser olhada. Mas quando ele olhou de baixo para cima, ele a viu diferente. E o profeta diz: é assim que é Deus. É assim que a fé é. É a maneira como você olha para isso. Se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, de algo que existiu nos dias passados, você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia. Você deve se ajoelhar, obedecer aos mandamentos dessa Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. Ler a Bíblia como se lê um jornal não adianta. A mensagem, temos que olhar e ler ela como ela foi feita para ser olhada, com reverência, com fé em primeiro lugar. O profeta diz: eu perguntaria a esta audiência esta manhã:
que bem um Deus histórico nos faz hoje. Se ele não é o mesmo Deus, de que adianta um Deus que tomaria Moisés e faria os milagres com ele que ele fez? De que nos adiantaria ler sobre tal Deus se ele não é o mesmo hoje? De que adianta um Deus que poderia livrar da fornalha ardente os filhos hebreus, se ele não é o mesmo Deus hoje? Oh, lembre-se, se ele teve que livrar homens da fornalha, tinha fornalha, tinha homens para entrar nela e tinha Deus para tirá-lo. Nós temos problemas, temos fornalha, mas temos um Deus que nos tira dela. Veja, e adiantaria nós ficarmos contando isso, irmão Rodrigo? E ali terminasse o que Deus tinha feito? Que nos adiantaria? Mas nós cremos num Deus que cuidou deles e continua cuidando de nós. Veja, de que adianta um Deus que julgaria entre o certo e o errado em um dia passado? E puniria o errado e abençoaria o certo, se ele não é o mesmo Deus hoje? Para muitos, irmão Rodrigo, para muitos irmãos, esse Deus que condenava o pecado no passado, ele mudou. Ele não condena mais. Né, irmão Luiz? Muitos que antes olhavam o que Deus condenava, se comportavam com aquilo que Deus abençoava, ele seguia e condenava o que Deus condenava. Hoje ele pensa, Deus mudou. Aquele pecado que Deus condenou, Deus lá não tinha entendido muito bem. Porque hoje está liberado o pecado e Deus só quer o coração. E por que Deus condenou lá? Veja, porque Deus julgaria entre o certo e o errado um dia no passado, puniria o errado, abençoaria o certo, se ele não é o mesmo Deus hoje. Para que vamos à igreja? Por que nos afastamos das coisas do mundo? Se ele não é o mesmo Deus, do mesmo juízo e da mesma opinião que sempre foi? De que adiantaria um Deus que pudesse tocar a mão de uma mulher com febre alta e a febre passar, se ele não é o mesmo Deus hoje? Você crê que ele é o mesmo Deus hoje? Você pode pôr a mão no seu irmão e mandar essa febre embora, essa dor embora, porque ele é o mesmo Deus. Que adiantar nós ficarmos contando? Jesus entrou na casa de Pedro, curou a sogra do Pedro. Que adiantaria ficar contando que a sombra do Pedro, quando as pessoas ali estavam doentes, eram colocadas a sua sombra, irmão Rodrigo, e eles eram curados. O homem não é o mesmo, mas o Deus é o mesmo. Ficar contando que o William Brana foi usado para fazer tal coisa, isso é maravilhoso e nós cremos. Mas o William Brana não está conosco, mas o nosso Deus, o Deus de William Brana está. O Deus de William Brana está com cada um de nós. Prometeu estar. Veja. Se ele não é o mesmo Deus hoje, se Deus que servia, ele não é o mesmo Deus hoje, de que serviria servir a Deus que poderia tirar seu amigo de um túmulo depois de 4 dias morto, se ele não é o mesmo Deus hoje? Oh Deus amado, pela fé cremos que um dia glorioso ele nos tirará da terra, embora voltaremos a ser uma colher de cinzas novamente. Como provamos isso? Nós não provamos isso. A ciência quer provar. Nós não queremos provar. Nós não provamos isso. Nós acreditamos nisso. Não nos é exigido provar nada. Nos é exigido acreditar nisso. Aleluia. Você prova. Como é que você vai provar? Eu não quero provar nada. Eu creio nisso. Eu tenho que acreditar nisso. Aleluia. Pela fé, Moisés fez tal e tal. E quando Moisés, quando jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos, ele viu o mesmo bando de escravos encardidos, sujos e cheios de lama que Faraó viu. E quando o Faraó olhou para eles e os egípcios, eles não eram nada além de um bando de escravos. Era para isso que serviam.
apenas para serem borrões de lama humana, para fazer tijolos enlameados para o benefício das cidades que Faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e o Faraó olhavam para os escravos. Mas Moisés, quando ele olhou para eles, era um olhar diferente que Moisés tinha. Quando ele viu, passando pela janela, os grandes poços diante deles, as lágrimas que escorriam por suas faces e seus corpos curvados, ele os considerava o povo de Deus. Ele não os considerava escravos. Ele os considerava o povo escolhido de Deus. E enquanto vou de país em país, de nação em nação pregando, desde que saí pelas portas desse pequeno tabernáculo, que é uma instituição interdenominacional, sem lei senão o amor, sem livro senão a Bíblia, e sem credo senão a Cristo. Eu tenho tentado olhar para os filhos de Deus e para os rejeitados como sendo o povo escolhido e eleito de Deus. Eu não pergunto se eles pertencem ao Tabernáculo Brana. Não lhes pergunto se são metodistas, ou se são presbiterianos, ou se são pentecostais ou nazarenos, ou peregrinos da santidade. Eu só quero olhar para eles como povo de Deus, e vendo seus feitos e suas orações, que são servos do Senhor Deus, e meu coração deseja companheirismo com eles. Não importa a origem que tenham, eu apenas anseio pelo companheirismo deles. Eu os amo porque sei que são o povo de Deus. Veja, quando eu vejo uma mulher andando pela rua, com uma saia longa, e seu cabelo bem penteado atrás, e com um vestido de aparência decente, e eu vejo outra jovem, talvez da mesma idade, com um pequeno par de shorts, ela pode ser, na aparência, 2 vezes mais bonita que a mulher de cabelo comprido, segundo a aparência do mundo. Mas eu fico do lado daquela moça que está vestida como cristã. Oh, Deus amado! Oh, Deus, embora eles estivessem rindo dela e chamando-a de fanática, ainda assim ficarei do seu lado. Ela pode não ser tão bonita quanto a outra garota, mas ela vê algo. Oh, pela fé, ela vê aquele que é invisível e que está guiando a sua vida. Oh, que puxão, irmão Adriano. Que coisa gloriosa. Veja se você deve apoiar quem tem um pouquinho de visão. Tem algo que está guiando a sua vida. Você deve ficar do lado, nunca contra. Você imagina quem serve a Deus e crê na mesma mensagem que você crê. Ah, Deus. Você imagina como se deve ser a sua posição para defender o irmão. Moisés não conhecia. Moisés olhou a mesma janela que Faraó olhou. Faraó viu um monte de escravo. Moisés viu os filhos de Deus. Você tem que ter a unção de Deus na sua vida, no seu olhar, para ver o tipo de pessoa que está com você, meus irmãos. Veja, quando eu vejo um homem no trabalho, sendo chamado de diácono, ou pregador, ou fanático, porque se recusa a fumar, a beber cerveja, e ir à festa como os demais, e ele é chamado de fanático, meu coração se compadece dele. Oh, lá no seu trabalho, alguém zomba de você. Oh, ali o Eduardo está pendendo para aquele lado. Eu fico do lado do meu Eduardo. Oh, mas esse aqui está pendendo. Está vendo essa pessoa? Está totalmente fora. Eu fico do seu lado, irmã. Veja, ele não vai mais na festa. Ele não se reúne mais com nós. Ele não bebe um pouquinho. Ele não fuma. Vamos zombar dele? Fique do lado. Fique do lado desta pessoa. Meu coração se compadece dele. Ele é meu irmão. Neste solo egípcio. O Egito é o mundo. Aleluia. Que faz com o nosso coração desejar abraçá-lo e dizer: irmão, nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. E desejo ter comunhão com você. Moisés teve que fazer uma escolha, escolhendo pela fé. Veja,
quando estava lendo essa mensagem, quase que eu mando para as irmãs, quase que eu mando para a Nayara, a Ama Luísa, o Ezequiel, o Natan, porque veja comigo, irmão, veja, Moisés teve que fazer uma escolha pela fé. Quantos jovens teriam aproveitado a oportunidade de se tornar o filho da filha de Faraó? Quantos jovens, irmão Rodrigo, que tem a oportunidade de abraçar a coisa e abandona por causa dos prazeres, mas vocês abraçaram a coisa de Deus. Veja, quantos jovens teriam se agarrado na oportunidade que Moisés teve de desfrutar de todos os prazeres e luxos do mundo e se tornar o rei do Egito. Hoje trocam Jesus por muito menos. Moisés teve essa oportunidade de se tornar o rei do Egito, mas ele tinha fé, e essa fé que nos é dada nesta manhã. Veja, de ter o mundo inteiro a seus pés, que coisa mais tola devem ter pensado os jovens de sua época, quando Moisés escolheu ocupar o seu lugar com o aflito e sofredor povo de Deus. Lá na escola, quantos te afrontam? Quantos dizem, mas você é bobo, você é tolo, você podia estar conosco, festejando, brincando, indo a lugares, se divertindo. Você vai para a igreja, mas olha o que você tem em mente: um arrebatamento, um céu te esperando, as bodas do Cordeiro, novos céus e nova terra. Olha o que você tem em mente, meus irmãos, de trocar isso aqui por um pouquinho de tempo. Aquilo é eterno. Trocar as coisas de Deus por alegria, o gozo do mundo, que Moisés não trocou, e você não troca também. Aleluia! Veja, quando Moisés escolheu ocupar o seu lugar como aflito e sofredor povo de Deus. E por que ele fez isso? Pela fé. Quando ele ergueu os olhos, ele olhou além do luxo deste mundo. Ele olhou além dos prazeres do pecado, irmão Ezequiel. E a Bíblia diz que ele perseverou vendo aquilo que era invisível. Oh, Deus amado! Você vê algo que é invisível. A única pessoa que pode ver algo invisível é você, porque você olha pela fé. Moisés viu isso pela fé e você vê também. Veja, ele perseverou vendo aquele que era invisível pela fé, e ele fez a escolha de servir a esse Deus, independente do que acontecesse. Essa é a escolha que Deus quer de nós. Essa é a escolha que Deus quer que nós façamos. E o mesmo acontece nos dias de hoje. Muitos de nós poderíamos ir para o que chamaríamos de um prédio melhor. Poderíamos desfrutar talvez do companheirismo e dos prazeres de sentar em um banco melhor. Poderíamos ser mais populares, beber, fumar, vestir e agir como o mundo. Mas por que não o fazemos? Por quê? Alguém pergunta, você tem medo do pastor? O pastor proíbe? Aqui não é proibido nada, irmão. Aqui nós fizemos pela fé. Aqui é lugar de cristão comer a palavra, alimentar e viver disso. Não é o pastor não que vai falar de você, é o que Deus pensa de você. É que faz com que você se comporte da maneira que se comporta. Aleluia! Você está sendo alimentado? Veja, mas por que fizemos isso? Mas por que não o fazemos? Você pode beber, fumar, vestir, agir como o mundo, mas por que não o fazemos? Você levantou seus olhos e pela fé você viu aquele que é invisível e tomou a sua posição com os rejeitados e chamados santos roladores do dia. Pois pela fé vemos aquele que é invisível, escolhendo sofrer as perseguições e as aflições. Que coisa, irmão Adriano. Isso aqui move com o coração da gente. Agora veja o que o profeta vai dizer no 64. Perseguições, irmão Paulo, aflições? Temos, mas olha o que ele vai dizer aqui. A mensagem, irmão,
a mensagem, por isso necessita ter pastor. Para te ensinar, para te explicar as coisas. Porque as pessoas tomam lados diferentes, olham para coisas diferentes, de outras maneiras. Por exemplo, o profeta está falando aqui que você escolheu o invisível, sofrer as perseguições e as aflições, não é verdade? Aí ele diz assim: eu não diria às pessoas que elas deveriam escolher ser aflitas. Eu não digo que você deve escolher o sofrimento. Não seria coisa humana a fazer. Mas se o sofrimento está no caminho do dever, então vamos enfrentá-lo da forma que ele vier. Você está entendendo? Eu não quero que você faça algo para alguém zombar de você. Eu não quero que você faça algo para alguém zombar de você. Eu não gostaria que você dissesse coisas diferentes, que eu pertenço a uma igreja que não tem em fulano de tal, no mundo e coisas assim, só para ter pessoas zombando de você. Você está chamando isso para si. Eu não diria para você vir aqui e continuar fazendo algo radical. Eu não gostaria que você fizesse isso para que alguém dissesse que você é um fanático. Você está chamando isto para si, mas se estiver no caminho do seu dever para com Deus, deixe o mundo dizer o que quer dizer. Você vive. Sabe o que é isso aqui? Pessoas que eu conheci e conheço, que eles mesmos puxam as lutas para cima deles, se tornando legalista, santarrão, arrumando problema, porque eu creio na mensagem, porque você vai para o inferno, porque isso e aquilo. Não, isso você está puxando. Vivam a vida e seja simplesmente salgado. E o mundo terá sede de Deus. Pessoa que eu não me toca, não sei o quê, eu sou da mensagem, eu não me misturo. Claro que você não vai misturar mesmo, não precisa dizer. Um dia, uma certa vez, alguém entrou numa conversa comigo, chegou no meu escritório, inclusive, e disse assim, há muito tempo atrás. Ele disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. E ele estava machucado do olho. Eu disse, ora, irmão, o que aconteceu? Lá no serviço, o diabo me espancou. Eu disse, é mesmo? Mas como assim? Ele assim, não, o diabo me deu 2 socos. Eu disse, nossa, Deus, que coisa, né? Fiquei esperando ele falar. Aí eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, não, o rapaz estava sentado, eu estava lendo a mensagem, e o rapaz sentado, e Deus me tocou de lá e mostrar a mensagem para ele, esfreguei na cara dele que ele estava errado. Ele estava lá sentado, e era um denominacional, e eles tinham tido uma conversa, e não tinham se acertado na conversa. Porque a mensagem não é para quem corre, nem para quem quer, é para quem Deus usa de misericórdia. A mensagem nos alcançou, não foi por força, não foi por violência. A eleição, o clamor dentro de nós nos levou a crer nesta mensagem. E esse irmão chega no outro, sentado na hora do almoço, todo mundo descansando, tinha almoçado, deitaram, tiraram uma cesta, né? O irmão leu algo ali, lembrou que tinha comentado com o outro, foi lá esfregar na cara do outro. Está aqui, ó. Você quer ver? Está aqui. Você está errado, se você não acredita, você vai para o inferno. O homem acordou nervoso, deu 2 socos no homem. Aí o diabo me bateu, foi procurar problema. Não precisa mexer com ele, já está no teu pé. Dia e noite, viva a vida, seja dócil, seja amável com as pessoas. Entrar em atrito por palavra, por mensagem. Não adianta dar água para quem não tem sede. Não adianta largar água nas costas de pato. Vai correr. Mas quando tem sede, dá um pouquinho, ele pede mais. Dá um pouquinho, ele pede mais. Lembra daquela passagem onde alguém contou, em um certo país, ele estava vendendo amendoim, irmão Rodrigo. E lá não tinha papel que sobra, ele pegou as mensagens, literatura que os missionários tinham largado, e ele fazia um canudo e largava amendoim dentro. E vendendo amendoim. E daqui a pouco ele começou a vender demais. Ele vendia um amendoim, e daqui a pouco vinha a mesma pessoa, me dá mais um. Comia, me dá mais outro, me dá mais outro. Algo chamou a atenção dele, disse, escuta, eu tenho notado que você tem comido muito amendoim. O que te levou a gostar tanto de amendoim? Ele falou, não é amendoim, é as folhas que você enrola ele aí que eu estou lendo. Comecei a comer isso aí, comecei a ver o que está escrito aí, eu quero essa mensagem para mim. Tem eleição, Deus dá um jeito de buscar seus filhos.
Não, eu vou ser difícil, eu vou ser diferente. Eu vou tentar debater contra as pessoas. Não, faça isso não. Viva uma vida. Eu sou testemunha disso. Eu olhava dois irmãos conversando, eu dizia, meu Deus, eu não tenho aquilo, eu queria aquilo para mim. Eu queria aquilo, aquela conversa dócil. Eu via aqueles irmãos conversando, eu dizia, meu Deus, eles têm algo que eu não tenho, eu tenho que ter humildade disso. E aquilo enchia, sem eles falar nada. Eu fui me dando sede, irmã Regiane, de ouvir esta mensagem, de se aproximar desta mensagem. E quando nós olhamos para ela, meio desconfiado ainda, começamos a ler, a olhar devagarinho, quando vi algo foi tomando conta, irmã Rose, e hoje nós estamos onde estamos. Deus é tremendo, Deus vai buscar os seus, Deus tem o número que vai chegar e vai crer, não pode ser incompleto o arrebatamento. Veja, você está puxando isso para si, mas se a luta vem e você está no caminho, então enfrente ela. Pode enfrentar que Deus é contigo. E não tem derrota para o povo de Deus. Desculpa. Ser homem. Eu estava conversando com os diáconos na porta da igreja. Deus fala para os profetas, ser homem. Eu li, aquilo me chamou a atenção. E aí eu disse, irmão Rodrigo, tem muita coisa, irmão Adriano, que nós podemos usar nessa expressão que Deus fala, ser homem, para encorajar um filho. O pai chegar, irmão Ezequiel, você é homem, meu filho. Você vai enfrentar problema lá fora, você é homem. Daqui a pouco você pode usar assim, você está passando por problema, você é homem, você vai passar, você é homem. Você vai vencer, uma força de incentivo. Mas também quando Deus fala aos profetas ser homem, também Ele está dizendo assim, lembre que você é humano. Você vai enfrentar a luta, mas lembre que você é humano, não cobre mais de você do que Deus cobra. Você é humano, você come, você bebe, você caminha, você vai enfrentar o mundo, você é humano, você tem nervos aí em você tem natureza. Você é homem, meu irmão. Sirva a Deus e seja homem também. Lembre que você é homem, você não é anjo, você não é querubim. Brinque, sorria, curta a vida com a sua esposa, com os seus filhos, crie um ambiente dentro de casa. Brinque. Eu vejo o irmão Luiz e a irmã Luísa brincando, os dois, parece, sabe, é bonito de ver que Deus conserve isso. É abraçando, é caminhando, é brincando, é isso, irmão. Não, eu não posso, em casa sou homem aqui, não posso abrir a boca, posso rir, não posso falar nada. Ô irmão, você tem direito de ser feliz. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, a minha força é. Aleluia, você não tem motivo para andar emburrado, cabisbaixo, não tem motivo. Aleluia. Você faz uma escolha. Oh Deus, eu vou parar e pregar. Você faz uma escolha. Você tem que escolher o tipo de vida que você quer viver. Sabia que é você que faz? Eu pergunto, José estava na cadeia. Já estou saindo da mensagem, mas se Deus mandar nós parar, nós para. José estava na cadeia. José, na cadeia, ele fez uma escolha de ser feliz, porque Deus estava dentro dele. Com 2 sonhos só que ele tinha tido, ele revolucionou o mundo. 2. Aleluia. Ele se agarrou naquilo. E ele caminhou dentro da cadeia, ele estava feliz, assoviando por lá. Ao ponto do homem dizer, esse homem aí é diferente. Vamos colocar ele cuidar dos presos. Ele puxou aquela atmosfera dentro da cadeia. Daqui a pouco, ele foi para um outro lugar feliz da vida. Ele decidiu ser vitorioso em tudo. Ele decidiu viver feliz. Ele decidiu. Você decide isso na sua vida. Ainda que esteja na dificuldade, decida ter um sorriso, uma palavra de conforto, de ânimo a cada um que se aproxima de você. E a coisa vai mudar, o ambiente vai mudar. Aleluia. Você faz uma escolha, todo homem e mulher tem que fazer isso. Veja, e se Faraó pudesse ter visto o que Moisés viu, ele viu os sofrimentos do povo, ele sabia qual era o preço a pagar,
mas pela fé ele escolheu em vez de ter os prazeres do pecado. Talvez haja pequenas senhoras sentadas aqui, jovens lindas. O mundo gostaria de dizer a você: faça assim e assim, você é linda, seu corpo é tão bonito, você deveria mostrar isso. Olha bem, você deveria mostrar isso. Mas minha irmã, levante seus olhos e olhe além disso. Para aquele que disse: é uma abominação para uma mulher vestir uma roupa que pertence ao homem. Se os homens em sua comunidade, se as mulheres com quem você se associa, dissessem: corte esse cabelo comprido, seria mais legal. Seria isso ou aquilo, você está lendo comigo aí? Não é o que está dizendo? O Brando diz assim, alguém diz: corte esse cabelo, seria mais legal. Use certa roupa, seria mais legal. Mostre seu corpo, seria mais legal. Ser bonita. Oh, Deus amado. Veja, não dê ouvidos a isso. Levantaste os teus olhos e pela fé viste aquele que disse: o cabelo da mulher é sua glória e ela não cortará. Aleluia. Se eles disserem: será popular, você se dará melhor no seu trabalho, com seu chefe, se tomar uma bebida socialmente, se você fumasse os cigarros com o resto das mulheres, seria mais sociável em sua vizinhança. Pela fé levante seus olhos e olhem para aquele que disse: contamine esse corpo e eu o destruirei. Fumando, bebendo, contaminando o corpo, indo em festas, contamine esse corpo e eu o destruirei. Pela fé nós cremos nessas coisas. Não é nada que você viu, irmão, é algo que você acredita. Pela fé Moisés fez. E nesta caminhada de fé, chega um tempo que tem que haver uma escolha. E Ló cometeu aquele triste erro que cometemos. Muitas vezes escolhemos pelo nosso próprio bem. Nós escolhemos coisas que seriam melhores. Às vezes, se houver uma pequena disputa na igreja, alguém diria: bem, o diácono ou o pastor está desse lado. Não olhe para isso. Veja o que é justo. Pegue essa coisa e coloque de lado. Isto é divino. Para quem entende isso aqui. Uma disputa na igreja sempre houve. Mas o profeta diz assim, alguém diz: o diácono está desse lado, o pastor está desse. O profeta diz: fique, não olhe para isso, veja o que é justo. O que é justo? O que é justo é ficar do lado. O que é justo é não fazer levante na igreja. O que é justo não é fazer grupo. Isso é ser justo, é ficar do lado da palavra. A palavra é justa. E a palavra não diz para levantar contra o seu pastor. Ela diz ficar do lado do seu pastor. Obedecei e sujeitai-vos a eles. Pronto, irmão Adriano, está explicado aqui. Qual é a sua posição? A minha posição é ficar do lado do que é justo. O que vocês fizeram, o que os outros fizeram, não me interessa se está certo ou está errado. Eu quero ficar no certo. Há uma escolha. E nós escolhemos por nós mesmos. Escolhemos algo que é para o nosso próprio bem. Mas Moisés escolheu as aflições e a desgraça para poder andar com o povo de Deus. Pense nisso agora. Escute. Escolheu as aflições do povo de Deus e considerou um tesouro maior. As aflições um tesouro maior. Pois suportou vendo aquele que era invisível. Agora Ló uma vez teve que fazer uma escolha. E pode ser que nesta manhã haverá homens e mulheres assentados aqui que farão sua escolha final. Você é hoje o que é, porque há vários anos escolheu ser o que é agora. Aleluia. Sabe por que você está aí hoje? Sabe por que você é um crente hoje? Que você escolheu. Você entendeu que Deus havia te escolhido desde antes da fundação do mundo, eu creio nisso. E você é hoje o que você é. Porque você escolheu ser o que você era. E o que você escolher agora determina o que você será daqui a 5 anos.
Daqui a 5 anos, isso aqui é profético, meu irmão. Isso aqui é profético, irmão Paulo, irmão Ezequiel, Natan, irmão Oséias, irmão Rodrigo, irmão Ronaldo. Irmãs, isso é profético. Veja, aleluia. E pode ser nesta manhã. Deixa eu ler aqui, daqui a 5 anos, você pode estar no inferno. Desculpa, vamos ler de novo aqui. Pode ser nesta manhã que haverá homens e mulheres assentados aqui que farão a escolha final. Você é hoje o que você é porque há vários anos escolheu ser o que é agora. E o que você escolher agora determina o que você será daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos você pode ser um missionário. Amém? Daqui a 5 anos, irmão Eduardo, você pode ser um cristão renomado. Há uma escolha, irmão André. Todos nós. Todos nós. Ou daqui a 5 anos, você pode estar no inferno. E isso eu digo que não é para você, que você não foi feito para ir lá. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Você não é anjo do inferno, você é anjo de Deus. Você já escolheu estar aqui. Veja, porque tomou a decisão errada. Daqui a 5 anos você pode estar limpando escarradeiras em um bar. Daqui a 5 anos você pode ser uma prostituta de rua. Já pensou? Ainda que salva, ainda que eleita lá, pode escolher hoje e abandonar o Senhor e fazer isso. Eleito. Nós temos prova disso. E pessoas que andavam no caminho hoje estão limpando escarradeira de boteco, de bar. Poderiam estar aqui na obra, bem vestido, fazendo a obra. Passaram por aqui. Mas você escolheu estar na posição que você está. Ou você pode ser um homem, uma mulher que seja. Isso tem um crédito pela qual a sociedade, por qualquer sociedade, para qualquer sociedade, por causa de sua escolha por Cristo. Daqui a 5 anos, você pode estar na glória, no arrebatamento, porque você fez sua escolha hoje. Mas você tem que escolher, e não olhe para o que você vê, escolha o que você vê pela fé. Essa é a única coisa que importa, é o que você escolhe pela fé. Ló, pois ele teve que fazer uma escolha. Abraão deu a Ló a sua escolha, e Deus lhe dá a sua escolha. Escolhei hoje a quem servireis. No jardim do Éden havia uma árvore do conhecimento e uma árvore da vida. O homem teve o privilégio de escolher qualquer um que desejasse, e assim é hoje. Você tem o privilégio, como agente moral e livre, de escolher o que quiser. Meu conselho para vocês, para nós encerrarmos aqui, tem mais uma página só. Meu conselho para vocês é, fixe isso, conselho de William Branham. Meu conselho para você é, não olhe para as coisas modernas ao seu redor, nem para a popularidade e o lixo que você poderia ter. O luxo. Mas escolha antes pela fé. Aquele que dá a promessa de que algum dia ele virá e corrigirá todos os erros. Eu poderia parar aqui, irmãos, fazer um comentário. Eu vou ler e você vai entender. Veja. Olhe para aquilo. Não olhe para o luxo, mas escolha antes pela fé. Aquele que dá a promessa de que algum dia ele virá e corrigirá todos os erros. E lhe dará a vida eterna. E o ressuscitará. Não importa se você segue o caminho desprezado com os poucos do Senhor. Faça essa escolha. Se houver problemas diante de você, você está vivendo quantos anos nesse problema? Ele consertará todas as coisas. Se houver problemas diante de você aqui na terra, se houver problemas na igreja, se houver problemas no lar, não importa onde seja, faça a sua escolha pela fé. Eu servirei a Deus, humilharei meu coração em sua presença, eu seguirei o caminho com os filhos de Deus,
Eu os vejo desprezados e rejeitados, expulsos, ridicularizados, mas ainda assim vou assumir meu posto de dever. Eu vou ficar por perto. E quando eles chorarem, eu vou chorar com eles. E quando houver tristeza, eu me entristecerei com eles. Do jeito que eles vivem, eu vou viver. Uma Rose. Aleluia. Como Noemi disse, ou Ruth disse a Noemi, seus caminhos são os meus caminhos, meus caminhos sejam seus caminhos. Onde morar, morarei eu. Onde for, irei eu. O Deus a quem você serve será meu Deus. Faça essa escolha. Embora isso esteja arraigado em sua consciência de pensar que você é alguém. Deus está falando com você e comigo nesta hora. Está arraigado na sua consciência você ser arrogante, você pensar que é alguém. O profeta diz: liberte-se e siga o caminho com os poucos desprezados do Senhor. E permaneça leal no campo missionário e no posto do dever. Ló olhou em volta e disse: eu tenho uma escolha. Ele olhou para Sodoma. Vou parar por aqui. Vamos deixar para a próxima escola. Ló também fez a escolha. Vamos deixar para a próxima, a partir desse parágrafo 85. Você está feliz de fazer essa escolha? Você tem problemas, você tem lutas em casa, no trabalho, onde quer que seja, mas você está no posto? Foi por sua escolha, e Deus te honrará. E Ele prometeu de vir e arrumar todas as coisas que estão erradas. Se Ele tiver que consertar aqui, Ele vai consertar. Mas se não consertar, você vai ter força para viver até lá. E vou dizer, depois você não lembrará mais disso. Porque você trocou o luxo do mundo, as coisas boas do mundo, para servir a Cristo. E a recompensa virá. Aleluia. Deus abençoe a cada um. Deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Zilda. Deus abençoe. A irmã Maria, Deus abençoe a irmã Maria. Jair Cardoso, Júlia Martins, Ronaldo Clark, Hamilton Vaz, Fátima Machado de Lima, Maria Souza, Terezinha Matos, irmão Miqueias Vasconcelos, está lá na França, Serenita Gasparim e Alcenir Vaz. Deus abençoe a todos vocês que estavam na conexão. Que esse Deus possa ter falado ao coração de vocês. Que você seja um dos que vão tomar a decisão de sofrer e seguir o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mas para herdar a vida eterna, para herdar o novo céu, nova terra, para herdar a vida eterna. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.